Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje eu, tanto quanto a professora intérprete de Libras, Roberta Andrade e Manuelzinho aqui do Som, do EducaPE, hoje vamos falar especialmente para você, estudante do 7º ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver apreciação e opinião. É isso aí. O que é apreciação? O que é opinião? Vamos conhecer isso aí. A questão dos gêneros textuais, a questão da opinião e da apreciação. E lembrar, já adianto a vocês que discurso de ódio não é opinião. E lembrar sempre, nessa questão de língua portuguesa, nós treinamos o quê? Justamente a questão da cidadania, do respeito, da democracia. Lembrando que nós temos uma Carta Magna, que é a Constituição brasileira, nós temos direitos e nós temos deveres. Então hoje vamos discorrer um pouco sobre a apreciação e a opinião, esses dois pontos importantíssimos. Mas antes, trago para vocês uma reflexão para ajudar a nossa reflexão de hoje. Todo o argumento permite sempre a discussão de duas teses contrárias, inclusive este de que a tese favorável e contrária são igualmente defensáveis. Protágoras, gostaria que vocês observassem bem essa reflexão, já que hoje nós vamos falar sobre texto de opinião, apreciação, os direitos, os deveres. Então, se estamos tratando de argumento, se estamos tratando de defesa de um ponto de vista, é importante lembrar que sempre ou quase sempre haverá alguém contrário, certo? Àquilo que eu prego ou àquilo que eu aceito. Então é a argumentação. Lembrar do princípio da diplomacia, certo? Da pluralidade e do respeito. E, em especial, respeitar o outro. E cuidado também que nós vivemos muito em épocas de fake news, certo? E o discurso de ódio, evitar isso. Lembrar que somos cidadãos, temos direitos e deveres. É por isso que existem os textos normativos, as normas, textos legais que regem a vida como cidadão. Então, esse pensamento de Protágoras veio bem a calhar essa questão do argumento e as ideias favoráveis e contrárias. E vamos caminhando. Olha aí, na tela trago para vocês um pouco sobre o que é uma apreciação. A apreciação é um substantivo, mas o que é uma apreciação? É uma estimação, admiração, avaliação. E um exemplo de uso da palavra apreciação é, trago dois, ele apreciou o golaço do time. Os juristas usam o termo judiação para se referirem à obrigação legal de que um determinado tema que seja apreciado judicialmente. Então vejam só, apreciação. Se eu tenho apreciação e também vou tratar de texto de opinião, é porque eu trago a argumentação, é fazer valer a minha ideia. Mas lembre-se que existe a ideia do outro, existem os argumentos, e nós, como eu já falei, não podemos criar, escrever, organizar textos que possam ferir a dignidade do outro. Lembrar, por isso, a importância de discutir esses textos, esses gêneros em sala de aula. Os gêneros que permeiam o quê? O universo da opinião e da apreciação. E aqui trago para vocês opinião. Mas o que é uma opinião? Certo? A minha opinião. Então vamos ver aqui. Na tela trago para vocês. A opinião nada mais é do que a manifestação da forma de ver o mundo que uma determinada pessoa possui. Uma opinião costuma ser representativa do pensamento, da atitude, do estado de espírito de um indivíduo ou de um grupo de pessoas relativos a determinados parâmetros ou realidades. A opinião reflete aquilo que uma determinada pessoa ou grupo de pessoas julga ou julgam como sendo verdade, pelo menos. Então vejam só a palavra opinião,
apreciação, que são as duas palavras que vão permear a nossa aula de hoje. Elas estão permeadas, certo? Pela questão de quê? Da subjetividade, certo? Do interesse de uma pessoa ou de um determinado grupo. E lembrar os gêneros que nós temos aqui, os gêneros da língua portuguesa, que vão ser recheados de opinião, certo? E da apreciação. Algo importante é quando nós formos utilizar a questão da nossa opinião, é importante fugir do achismo. Aí você pode dizer, mas professor, o que é o achismo? Eu acho, eu penso, eu vejo, sem um argumento. E para se ter um bom argumento, é preciso ter leitura. Que tal vocês, estudantes, começarem a ler em sala de aula, com os seus professores, textos normativos, textos legais? Já posso indicar um ponto. Que tal estudar a Constituição, o artigo 5º, os direitos, os deveres do cidadão, para que você possa munir-se desse conhecimento para argumentar bem e fugir do eu acho, eu penso. Lembrem-se que vocês mais tarde vão se deparar com um vestibular e vão ter que redigir um texto, seja ele um texto dissertativo ou outro gênero, e vocês terão que argumentar. E vamos adiante. Falei tanto em argumentar, mas o que é argumentar? É uma ação verbal, na qual se utiliza a palavra oral ou escrita para defender uma tese, ou seja, uma opinião, uma posição, um ponto de vista particular a respeito de determinado fato. Então vejam só, ponto de vista, a palavra tese. O que é a palavra tese? A palavra tese está atrelada a que é justamente o que? A você se colocar no mundo, é o seu ponto de vista, mas tem que estar bem argumentado, certo? Como eu já falei, fugir do meramente eu acho, eu penso, eu vejo. Esse eu acho, eu penso, eu vejo, ele dá bem para uma conversa informal, você com seu amiguinho, mas fuja disso, certo? Olha a imagem que trago para vocês. O que é que nós temos aqui? Nós temos duas pessoas que estão, possivelmente, eu posso interpretar, que estão argumentando, cada uma está colocando seu ponto de vista. Veja só, a argumentação. E lembrar que é uma via, um caminho de mão dupla. Por quê? Porque tem a minha opinião e tem a do outro. Eu tenho que respeitar. E vamos adiante. Olhem só o que eu trago para vocês. Discurso de ódio não é opinião. E nós temos aí uma representação de uma mulher. Talvez eu possa interpretar que seja um discurso de ódio contra a mulher, a misoginia, fazer piadas contra as mulheres. Então vejam só, o discurso de ódio não é opinião, e não se esconder através do anonimato ou de fake news que nós vamos conhecer. Olhem só, discurso de ódio não é opinião, ou discurso de ódio ou incitamento ao ódio. O que é isso? É de forma genérica qualquer ato de comunicação que inferiorize ou incite ódio contra uma pessoa ou um grupo, tendo por base características como gênero, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual ou outro aspecto passível de discriminação. Então vejam só, se a gente está lidando com opinião, com apreciação, devemos fugir justamente do discurso de ódio. E lembrar que na internet nós temos muitos discursos de ódio, certo? Discursos de ódio justamente contra gênero, nacionalidade, os imigrantes, no caso, etc. E lembrar que a internet é uma grande fonte de conhecimento, mas fugir dessas páginas que falam sobre isso. Aqui eu te digo, qual o papel da escola contra isso? A escola precisa e deve combater o discurso de ódio. Como, professor? Através da organização, da conscientização, do trabalho com os textos legais, normativos. Vou dar exemplo de textos legais, normativos. Legal, nesse caso, de legalidade, de lei, normativo, norma. Por exemplo, a Constituição, certo? As leis de trânsito, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e tantos outros, do idoso. Então nós temos leis e temos normas
que regulamentam, aliás, a nossa vida em sociedade. E lembrar que o homem é um ser sociável. E aqui trago para vocês, olha aí, reflitam, as agressões. Será que eles estão dialogando no bom sentido? Aí é o quê? Uma agressão. Talvez um não esteja aceitando a ideia do outro, o ponto de vista do outro. Lembrar como nós já iniciamos a nossa aula de hoje, falando que se há um texto de apreciação, há uma argumentação, há um ponto de vista. E o outro, a outra pessoa, pode pensar diferente de mim, é claro. E aqui eu tenho o direito, olhem só, algo importante. A liberdade de expressão está prevista na Constituição Federal de 88, nos artigos 5º, inciso 4º, certo? O 9º. E aqui eu tenho o artigo 5º, logo embaixo, inciso 4, dispõe que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, entende-se que as pessoas são livres para expressar suas opiniões. Mas cuidado, o anonimato, cuidado com a agressão. Não é porque eu tenho o direito de dizer determinadas questões que eu posso tudo. Existem leis, olha aí, leis. Então aqui, mas o que é o não anonimato? No entanto, a pessoa, ao se pronunciar não, deve usar do anonimato, pois assim como ela tem direito de se expressar, também é assegurado o direito à pessoa que foi mencionada, a não manifestação, saber quem a publicou, para exercer o direito de resposta, ou mesmo buscar a devida reparação civil em caso de dano. Prestou bem atenção? A devida reparação civil em caso de dano. Eu não posso sair por aí, certo, agredindo as outras pessoas, achando que eu tenho direito. Direito ou direitos. Se existem direitos, é porque existem o que? Deveres. E vamos caminhando. Olhem aí, reflitam esse ponto. Eu acho que a imagem já diz muito a questão do anonimato, achar que a internet é justamente uma terra de ninguém, que não há leis. Pelo contrário, olha aí, há leis. Eu não posso me esconder por detrás de uma tela de computador. E é importante. Olha aí, lei. O direito à liberdade de expressão é, portanto, uma garantia assegurada constitucionalmente enquanto direito individual e fundamental do ser humano, do cidadão. E lembrar que também existe, certo? É um documento da ONU, certo? É a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aqui eu trago a tecnologia. Devido ao avanço da tecnologia, a internet tem alcançado, ocupado uma posição de destaque no cotidiano de grande maioria da população. E assim um novo panorama nas relações sociais está surgindo. Olhando para mim agora, vocês podem perguntar, mas professor, em termos gerais, como pode ser a questão, certo? A questão da língua portuguesa com os gêneros em sala de aula. Como podemos trabalhar essa questão? Como podemos construir? Podemos utilizar textos, tantos textos virtuais, certo? Quantos textos, no caso, escritos por nós, para trabalharmos campanhas, propagandas, cartas de reparação, gêneros em sala de aula com o seu professor, certo? Contra determinado ponto. Por exemplo, fazer uma campanha em sala de aula com elemento verbal e não verbal, contra o que? A agressão à mulher, o desrespeito ao imigrante, o desrespeito a pessoas que professam fé, religiões de matriz africana, etc. E lembrar também, muito importante, como vocês, estudantes do 7º ano, estão sempre ou quase sempre expostos nas redes sociais, trabalhar com textos virtuais, nos suportes virtuais, em blogs, certo? Trabalhar justamente textos que falam sobre paz, cidadania, respeito. Olha aí, as redes sociais, por exemplo, possibilitam a expressão e a sociabilização entre as pessoas. Então, lembrar daquilo, eu vou utilizar as redes sociais para cumprir meu papel de cidadão. Olhem aí temas
que podemos refletir. Que tal refletirmos sobre o racismo, a violência de modo geral, a injúria, o machismo, a discriminação por gênero. Posso fazer uma campanha contra esses pontos aí abordados, certo? E eu posso lançar esses textos no mundo virtual, ou então simplesmente algo importantíssimo, pregar nas paredes, nos corredores da sua escola, estudante, certo? Contra esses pontos. E vamos adiante, é uma nova forma. Olhem só, pode-se considerar que o discurso de ódio é uma nova forma de propagação de conteúdos prejudiciais na internet, principalmente nas redes sociais, e também um dos enfoques polêmicos da liberdade de expressão, pois se caracteriza por ser manifestação agressiva e que vai incentivar o ódio, como o próprio nome sugere. E olha aqui uma reflexão que eu gostaria, certo, nós observarmos aqui agora. Olhando para mim, vamos ver aqui. Na aula de hoje, nós estamos buscando justamente a questão do teor, da busca, do direito e do respeito. E lembrar que fazer apreciação ou a minha opinião em determinado texto ou determinados gêneros, como queira, é justamente o seguinte: trabalhar a democracia, o respeito, os direitos. Eu posso exercer, como estudante, fazer uma reflexão com textos e lançá-los na internet, evitando, certo, o racismo, por exemplo, entre tantos outros assuntos polêmicos. E lembrar que não ao fake news, como nós já vimos, essa questão, o não anonimato. Então, trago para vocês uma reflexão. A identificação do discurso de ódio normalmente não se encontra de maneira explícita no ambiente virtual, apesar de que há páginas em que ela aparece explícita, visto que seus propagadores buscam implicitamente convocar e incentivar seus seguidores a cultivarem esse desprezo contra um determinado grupo social, chamado também de minoria, com o argumento de estar exercendo um direito fundamental, que é a liberdade de expressão. Vejam só, essa questão é falsa, justamente que, sob essa alegação falsa de que eu posso exercer a minha cidadania, certo? Coloca-se justamente o quê? A questão errônea, certo? De achar-se com direito para agredir o outro. E aqui trago mais reflexões. Diante de todo o exposto, pode-se e deve-se concluir que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. No momento em que esse direito violar um direito constitucionalmente assegurado ao outro, deve existir a devida punição e limitação. Justamente não é porque eu tenho direito que eu posso sair por aí agredindo as pessoas em ambientes virtuais ou não virtuais. E aqui eu posso falar em contranarrativas. O que é contranarrativa? É justamente isso que falei a vocês. Agir contra o discurso de ódio através de contranarrativas. É nós utilizarmos narrativas contra todos aqueles pontos que nós observamos. Racismo, contra a mulher e etc. Então, por aqui me despeço. Agradeço aqui a professora Roberta Andrade, de Intérprete de Libras, de Educapé, a Manuelzinho aqui do som e a todos vocês. Fiquem conosco no Educapé. Um forte abraço, professor Robson.